Shalom! Seja muito bem-vindo ao canal da Congregação Messiânica no Brasil. Aqui é Pastor Marcos Aurélio e vamos a mais um vídeo explicativo. Mas antes de darmos continuidade, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, que deixe o seu like ao assistir os vídeos, deixe também o seu comentário. Se houver alguma dúvida, pode deixar a sua pergunta, que assim que possível nós responderemos. Você que tem acompanhado os nossos vídeos no canal, sabe que os nossos últimos 3 vídeos falaram sobre um assunto específico. Nós estamos falando sobre a questão do batismo nas águas. Então, nosso primeiro vídeo, dentro desse assunto, falamos sobre o motivo pelo qual o batismo deve ser somente em nome do Messias. Nós tratamos desse assunto falando apenas dentro das Escrituras Sagradas. O nosso segundo vídeo trouxe à tona todos os batismos realizados na Bíblia. Mostramos todos os batismos realizados na Bíblia e como eles foram realizados pelos apóstolos. Mostramos que todos os batismos realizados na Bíblia foram somente na pronúncia do nome do Messias. Já o terceiro vídeo, nós tratamos um pouco sobre a questão histórica, porque para explicar o que está escrito em Mateus capítulo 28 e 19, embora a gente não consiga trazer dentro das Escrituras algum batismo realizado da maneira como está escrito em Mateus capítulo 28, verso 19, nós só conseguimos explicá-lo no contexto histórico. A grande verdade é que no tempo dos apóstolos, ninguém, absolutamente ninguém, foi batizado na pronúncia dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém foi batizado assim. Todos foram batizados somente em nome do Messias, na pronúncia do nome do Messias. Então, quando nós voltamos no tempo e passamos a estudar a história da igreja, os passos que a igreja deu, na sua conduta, na pregação do Santo Evangelho, nós descobrimos muitas coisas que o contexto bíblico já não traz, porque é muita coisa, A Bíblia teve o seu tempo para ser escrita, os pergaminhos, enfim. Mas a história, ela já não traz o seu registro dentro da Bíblia. Pelo menos a partir do momento em que Atos dos Apóstolos termina ali no capítulo 28, nós precisamos recorrer a alguns livros para termos ciência de todo o contexto histórico que se desenrolou a partir de então. Então, quando nós vamos atrás, vamos escavar a história, nós conseguimos enxergar que essa questão das pessoas serem batizadas na pronúncia de títulos, na realidade veio tempos depois para substituir aquilo que os apóstolos realizaram, Então, o batismo em nome do Senhor Jesus, em nome do Messias, foi substituído depois pelo batismo na pronúncia dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E nós também conseguimos desvendar aí, descobrir quem foi que fez essa mudança na história. Então nós falamos um pouquinho no terceiro vídeo, que foi o último vídeo que nós gravamos. Se você tem acompanhado, sabe que hoje nós vamos complementar. Então é o 4º vídeo que nós fazemos dentro desse tema, a respeito desse tema, batismo nas águas, e hoje nós vamos dar continuidade, ok? Eu fiz a apresentação de alguns livros para vocês. Hoje eu gostaria de voltar a um livro que eu já apresentei para vocês, que é a Introdução ao Cristianismo, escrito por Joseph Ratzinger. Nós falamos a respeito da página 61, na última vez que nós conversamos a respeito do assunto. Eu queria ler algo na página 62, para vocês terem uma ideia de que nós não estamos aqui trazendo algo novo. Pelo contrário, é algo bastante antigo,
Então, na página 62, você que quiser pesquisar a respeito, quiser comprar o livro para você ter ciência, na página 62 você vai encontrar algo desta maneira. É provável que essa fórmula simples, que com as suas 3 partes retoma apenas Mateus 28:19, tenha sido ampliada naquela parte central que se refere a Cristo. Quando que isso aconteceu? O texto continua e responde a essa pergunta, que diz: já no decorrer do 2º século e mais ainda no século III. Então, o autor do livro, que é Joseph Ratzinger, mais conhecido também como Bento XVI, ele afirma que essa parte em que fala das 3 ou dos 3 títulos retoma apenas Mateus 28:19, e isso foi, na realidade, uma ampliação naquela parte central que se refere a Cristo. Então, como nós já dissemos, a princípio o batismo era somente em nome do Senhor Jesus, somente em nome de Yeshua, na apresentação do nome do Messias, e depois alguém lá na frente teve uma ideia melhor, né? E acabou mudando isso, ampliando para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Muitos até dizem, para justificar isso, que somente o nome de Jesus ou somente a pessoa do Messias não é suficiente para o perdão do pecado. É uma coisa extremamente absurda e vai contra o conteúdo das Escrituras Sagradas no que diz respeito ao plano da salvação e aquilo que foi depositado, né, a autoridade, o poder que foi depositado na pessoa do Messias. Ou seja, é só mais uma tentativa para diminuir a pessoa do Messias. Aí diz ainda aqui, na parte, já no final da página 62, diz assim: o símbolo originário da cidade de Roma, não sou eu que estou dizendo, Joseph Ratzinger está afirmando que o símbolo originário da cidade de Roma permaneceu desconhecido no Oriente. Com grande surpresa, os representantes de Roma que participavam do concílio da União em Florença, isso já no século XV, receberam dos gregos a informação de que o símbolo supostamente criado pelos apóstolos não era rezado por eles. Ou seja, por ser uma coisa nova, alguns ainda não estavam observando. Então, isso deixa muito bem claro de que no tempo dos apóstolos realmente não tinha essa discussão. Ninguém era batizado na pronúncia de títulos, ou seja, no nome de ninguém, porque pai não é nome, filho não é nome, e a palavra espírito também não é nome, né? Então, no tempo dos apóstolos, isso não acontecia, não era uma discussão. Essa discussão ela só veio a acontecer realmente durante os concílios, Niceia, Constantinopla e assim por diante, como nós já falamos no nosso último vídeo. Quando nós analisamos essa Bíblia aqui, Bíblia de Jerusalém, ela traz um comentário interessante, não no contexto doutrinário, mas contexto histórico, que afirma, que realça o que nós já estamos dizendo. No final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ou seja, na última página do Evangelho de Mateus, você vai perceber, se você tiver uma Bíblia dessa em casa, você pode consultar, você vai ver que tem uma nota de rodapé, um comentário no rodapé, que vai falar exatamente sobre Mateus capítulo 28, versículo 19, que fala sobre uma suposta ordenança de Cristo, do Messias,
de mandar as pessoas, ou os discípulos, batizarem na pronúncia de títulos. O comentário diz assim a respeito desse versículo, que só é encontrado em Mateus capítulo 28, versículo 19, nas Bíblias comuns, né? Diz assim, é possível que em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico, posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar no nome de Jesus, no nome do Messias, no nome de Yeshua. E aí ele traz uma referência de Atos, capítulo 1, verso 5, 2:38 e mais outros, né? Que já mencionamos também no nosso segundo vídeo. Mais tarde deve ter-se estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Então aqui diz muito claro, mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Ou seja, em algum momento da história, nós já falamos sobre isso, alguém mudou. Deixaram de batizar na pronúncia do Messias, do nome do Messias, e passaram então a batizar sem apresentação de nome de ninguém. Então, quando me perguntam, então eu sou batizado em nome de quem, pastor? Se eu estou dentro desse quadro, dentro dessa realidade, você não é batizado em nome de ninguém. No seu batismo é pronunciado algum nome? Não. Agora, se a pessoa é batizada em nome do Senhor Jesus, fala, não, você realmente foi batizado na pronúncia de um nome. Volto a repetir, Yeshua nos comprou com seu sangue. Ele derramou o seu sangue e nos comprou para o Pai. E através do batismo nós somos passados para o nome dele. Parece uma coisa complicada, mas é mais simples do que o que a gente imagina. Existem algumas Bíblias que trazem esse texto de Mateus capítulo 28, versículo 19, como nas citações de Eusébio, antes do concílio de Nicéia. Se você já estudou um pouco a história dos concílios, você vai ver dentro dos seus estudos, dentro dos estudos que você está fazendo, que dentro dos concílios houve muito dessas discussões em relação a esses assuntos. Esses assuntos foram debatidos de forma fervorosa dentro desses concílios, ok? Então, essa Bíblia que eu vou apresentar aqui para vocês, Bíblia israelita, a Bíblia israelita, se de repente você não tem uma nas mãos agora, você pode baixar um aplicativo. Tem aplicativo dela já, é só baixar Bíblia israelita no seu celular e você vai ver que aquilo que eu vou ler para vocês aqui agora é uma verdade irrefutável. Essa Bíblia diz assim, sobre o texto de Mateus capítulo 28, versículo 19. Eu vou ler o versículo 19 do capítulo 28 nessa Bíblia aqui, Bíblia israelita. Diz assim: vão e façam talmidim, que é discípulo. Vão e façam discípulos entre as pessoas de todas as nações, em meu nome. Não fala Pai, Filho e Espírito Santo aqui. Aqui fala em meu nome. Esse versículo, ele está de acordo com os textos de Eusébio antes do concílio de Nicéia. E aí aqui tem vários versículos bíblicos que comprovam a coerência do versículo 19 do capítulo 28 de Mateus na Bíblia israelita.
E aqui tem vários versículos que nós já citamos no nosso segundo vídeo, ok? Então, baixe o aplicativo, a Bíblia Israelita com Estudos Judaicos. É bem interessante. E o texto de Mateus 28:19, ele não está como nas Bíblias comuns que nós vemos por aí. É um texto muito mais coerente a todo o Novo Testamento, né? Assim como também o Evangelho de Lucas, enfim, é bastante coerente. Nós temos uma outra Bíblia aqui também. Essa não tem aplicativo. Essa aqui é só comprando a Bíblia física mesmo, que é essa daqui, ó. A Restauração das Escrituras. A Restauração das Escrituras. Essa edição fala sobre o verdadeiro nome. Mas quando nós abrimos em Mateus capítulo 28 e o versículo 19, há uma coerência muito grande com a Bíblia israelita. Que aqui diz assim, eu vou ler para vocês. Mateus capítulo 28 e o versículo é o 19, que diz assim: Ide, portanto, e fazei talmidim, que é discípulos, de todas as nações, realizando-lhes a mikvah, que é o batismo, imersão, em meu nome. Então aqui também não traz as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Traz aqui nessa versão para que as pessoas façam discípulos batizando-os em meu nome. Como a gente sabe que esse texto citado aqui é Yeshua falando, é Jesus falando, então ele estaria dando a ordenança aqui das pessoas serem batizadas no nome dele. Assim como nós vimos os apóstolos realizando em todo o livro dos Atos dos Apóstolos, ok? Então, algumas pessoas, elas acabam trazendo alguns argumentos que não têm nenhuma base bíblica nem histórica para afirmar que o batismo em nome do Messias não é suficiente. Na realidade, o que o protestantismo traz consigo é uma herança do catolicismo romano. Nós já dissemos que o catolicismo romano, historicamente falando, nasceu dentro do Império Romano. Os primeiros líderes do catolicismo romano foram imperadores, tanto que os concílios foram convocados por imperadores. O primeiro foi convocado por Constantino, que era imperador romano. Muitos dizem que ele se converteu, mas isso não é uma verdade histórica, tanto que até próximo da morte ele não aceitou o batismo, sempre foi um adorador do sol, ou seja, cometia idolatria. Então não dá para dizer com toda certeza ou afirmar isso de maneira contundente de que Constantino se converteu ao Evangelho. Na realidade, ele não era um exímio teólogo, mas era um político extremamente inteligente. Mas em relação a esses concílios e essa confusão em relação às mudanças que aconteceram durante a história, eu gostaria de ler para vocês na página 450 do livro A Sombra do Templo, e aí você encontra esse livro também nas redes sociais, você pode ler em PDF. O nome do livro é A Sombra do Templo, e eu vou ler para vocês na página 450, é o trecho de uma carta encíclica de Nicéia citada por Eusébio em vida. Abre aspas. Nada devemos ter em comum com os judeus. Desejamos nos separar da companhia detestável deles. É vergonhoso ouvi-los jactar-se de que, sem sua orientação, não poderíamos manter essa festa. Ou seja, no concílio não foi convidado nenhum judeu para participar, nenhum nazareno, nenhum judeu messiânico não foi convidado para participar. Eu tenho certeza que se fosse convidado
um dos discípulos, o mais humildezinho. Muitos desses assuntos aqui, como, por exemplo, quem era o Espírito Santo, que foi tratado no Concílio de Nicéia, surgiu lá essa dúvida, e qual era a relação dele com o Pai e com o Filho. Isso está no livro que fala sobre os 21 concílios de Nicéia ao Vaticano II. Essa confusão não teria acontecido. Então o cristianismo, ele se afasta do judaísmo messiânico e dos primeiros ensinos, seguindo ensinos que foram criados depois durante o crescimento do catolicismo romano. E mais uma vez repito que nasceu dentro do Império Romano, não nasceu em Jerusalém, não foi Cristo que instituiu ele. E nós podemos falar isso através de um curso. Aqui é difícil falar muita coisa porque o assunto é bastante extenso, mas nós estamos dando aqui a introdução, estamos apontando o caminho. E aí você que tem nas suas mãos hoje a oportunidade de analisar, de ler, pesquisar, você pode chegar a essa conclusão com bastante clareza, ok? Na realidade, o protestantismo ele traz consigo uma herança do catolicismo romano. Já falei isso aqui antes, vou repetir, nós não temos nada contra os católicos, de maneira nenhuma. O que nós estamos trazendo aqui são fatos, tá? São fatos. O protestantismo, ele sai do catolicismo romano. Em 1517, ali uma ruptura. Martinho Lutero, ele fazia parte do catolicismo romano. Depois, por não concordar com as indulgências, ele se volta contra a Igreja Romana. É daí que nasce o protestantismo. Todo o protestantismo que hoje se vê aí fora, e as diversas denominações que se dividiram, vieram do protestantismo e trouxeram consigo a herança dogmática. O católico é batizado de que maneira? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O protestante, em sua maioria, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O dia do Senhor, para o católico, qual que é? É o primeiro dia da semana, o domingo. Para o protestante, qual é o dia do Senhor? Também é o domingo. Então, de onde o protestante trouxe esses dogmas? Da Igreja Romana. Quando saiu de lá, ele trouxe consigo. Algumas pessoas dizem que o dia do Senhor, o domingo sendo o dia do Senhor, é por causa da ressurreição de Cristo. Aí você vai para as Escrituras, não tem base nenhuma. Não existe na Bíblia nenhuma ordem de Jesus e de seu Pai, Adonai, Todo-Poderoso, o Eterno Criador. Você não vai ver nenhuma ordem para que se deixasse os mandamentos de lado para observar o domingo. Agora, existe sim uma ordenança para se observar o domingo. Sabe onde? Sabe de quem que veio? Primeiro de onde? De Roma. De quem? Imperador Constantino. Eu vou apresentar para vocês aqui um outro livro que traz documentos. Isso é importante, porque documento é documento, não tem como você refutar uma documentação. Então esse livro aqui, ó, Documentos da Igreja Cristã. Na página 53, você vai testificar o que eu estou dizendo aqui. Então, quando o protestante ele diz que o domingo é o dia do Senhor, contrariando os mandamentos da Bíblia e se colocando a favor do catecismo, ele faz em observância isso aqui, ó. Quando que isso aqui foi promulgado? 7 de março de 321, pelo Imperador Constantino. O tema é Reconhecimento Oficial do Domingo. Constantino a Eupídio: todos os juízes, cidadãos e artesãos descansarão no venerável ou no venerando dia do sol. Olha só, o domingo aqui é dia do Senhor, mas que Senhor que é? Dia do sol, dies solis. Os camponeses poderão, porém, atender à agricultura, por ser este o dia apropriado para fazer a sementeira ou plantar vinhas,
pois não se deve desperdiçar a oportunidade concedida pela divina providência, visto ser de curta duração a estação própria. Então, Constantino, ele cria uma lei em que todos deveriam descansar no venerável dia do sol, porque em Roma eles adoravam o sol. Era dedicado um dia à adoração ao sol, que era o primeiro dia da semana. Naquela época nem existia essa questão do domingo, era o primeiro dia da semana. Depois passou a existir o nome domingo. Então é dedicado ao domingo a adoração ao sol, e isso vem dos antigos romanos, de onde procedeu a Igreja Romana, a Católica Romana. E o protestantismo sai da Igreja Católica Apostólica Romana em 1517 e traz consigo a sua herança. Então, duas heranças aí que nós podemos falar aqui, afirmar com certeza. Uma, o protestantismo trouxe como herança o batismo, na pronúncia do nome de ninguém, porque não pronuncia nome de ninguém, e o domingo. Ou seja, os dois contrariam a Bíblia Sagrada. Então, nós estamos trazendo esses esclarecimentos para vocês, para que vocês possam se libertar de tudo aquilo que disseram para você que Cristo ensinou ou que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina a batizar na pronúncia de títulos, e a Bíblia também não ensina a observar domingo. O único livro que vai falar para você observar domingo é o Catecismo. Então, gente, é tempo de abrir os olhos. Você tem a Bíblia na sua mão e você tem a história à sua disposição. Caso você queira um estudo bíblico, nós te enviamos. Tenho certeza que teremos condições de te enviar muito mais material do que o que estamos apresentando aqui nesse estudo bíblico, ok? Mas nós ainda temos mais um vídeo para tratar desse assunto, que é as desculpas que as pessoas dão para não se desviarem do engano. Então nós vamos trazer aqui algumas argumentações para não serem batizados da maneira correta segundo as Escrituras. Tá bom? Então nós vamos ficando por aqui. Que o Eterno abençoe a sua vida e a vida da sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal. Acione o sininho das notificações para que você receba os nossos vídeos. Deixe aquele like esperto e também deixe a sua pergunta, ok? Então até o próximo vídeo, na próxima semana. Shalom!